Fala designer, tudo bom com vocês? Bem-vindo para mais um vídeo. Hoje eu vou abrir um arquivo meu que eu fiz aqui, que eu construí. E dentro desse arquivo eu vou ensinar para vocês 10 técnicas que eu utilizo que me ajudaram a melhorar muito meus trabalhos dentro do Photoshop. Tá a fim de aprender? Vamos lá. Bom, o arquivo que eu vou trabalhar é esse, né? E eu vou explicar para vocês como que foi construído esse arquivo e como que você que entende um pouco ou não entende nada de Photoshop consegue fazer para construir um arquivo desse, tá? Bom, então dupliquei esse arquivo, criei uma camada nova e a gente vai seguir daqui. Vamos lá. Primeiro passo que eu sempre indico vocês fazerem, tá? É fazer o recorte do teu produto. Aí você pode utilizar a seleção de objeto, tá? Você pode vir aqui com a seleção de objeto, pede para ele, clica aqui ó, em selecionar assunto, você pode pedir para ele trabalhar com a nuvem. Então ele vai utilizar recursos da nuvem para te ajudar a fazer o recorte, tá? Ele vai ser um pouco mais preciso do que você utilizar o simples Photoshop. Porém, aqui ele ainda fica com algumas falhas, tá? Recomendaria vocês, nesse tipo de objeto, utilizar talvez a ferramenta caneta, tá? Tecla P aqui, ó. E aí vir aqui, clicando aqui, tá vendo? Sempre para dentro, tá? Pega aqui para dentro do meu objeto e vou fazendo aqui a seleção dele. Beleza? Terminou de recortar, cria a tua máscara ali de corte, né? Vou carregar aqui a seleção para vocês verem como é que funciona. Clica aqui em cima, máscara de camada, beleza? Ele mascarou e tá tudo certo. Segundo passo, tá? Eu vou duplicar essa camada e vou pedir para duplicar ela num arquivo novo, tá? Então, essa é a primeira técnica que eu quero ensinar para vocês. Eu vou jogar esse arquivo aqui, ó. Vou ampliar ele bastante. Vou pedir para o Photoshop fletar essa camada, porque eu vou extrair as cores do objeto, tá? Então, essa é uma técnica que eu uso e eu desenvolvi ela para poder, quando eu tenho dúvida qual cor eu vou usar, eu pego o meu próprio produto e extraio as cores de dentro dele. Então, eu vou pegar esse arquivo e vou colocar aqui tamanho da imagem e vou deixar ele com 5 pixels, tá bom? Aqui no caso ele vai dar 5 por 3. O que o Photoshop fez? Ele diminuiu tanto esse arquivo que ele ficou 3 pixels na largura por 5 pixels na altura. E, consequência disso, ele me traz as cores principais, tá? Então eu tenho aqui um azul escuro, eu tenho aqui um azul claro, e basicamente são essas cores aqui que eu vou trabalhar, o tom de cinza, o tom de preto, o branco, enfim, ele me deu aqui automaticamente uma paleta de cores para eu poder usar na minha arte aqui. Então volto aqui para minha arte, vou criar uma camada de cor sólida, tá bom? E aí ele já pega aquele azul que eu tinha criado ali, ele já pega ela automaticamente. Então eu já tenho a cor do fundo aqui, tá? Que é só mudar o modo de sobreposição. Então eu já tenho a cor do fundo, que é a cor que eu vou trabalhar. Segunda técnica que eu vou ensinar para vocês hoje é como que eu faço para construir o background de uma imagem dessa, tá bom? Então eu tô com a minha imagem, tô com o fundo da minha imagem, vou criar uma camada nova. E com a ferramenta degradê, eu vou pegar aquele outro tom de azul que eu tinha escolhido ali nas minhas cores, que é esse tom aqui mais claro. Vou carregar ele aqui no meu degradê básico, né, o do branco, do transparente para cor, ou da cor para o transparente. E vou usar o invertido, né, o refletivo aqui, o refletido. Por enquanto acho que é só isso. E vou fazer isso aqui, ó. Vou jogar esse degradê aqui, ó. Mais ou menos aqui, ó. Nem na base e nem lá em cima. Vou jogar aqui, ó. Logo após a base do meu produto, tá? 30% ali da base para cima. Feito isso, eu vou duplicar esse degradê. E agora eu vou pegar um outro com um tom. Vou clarear o tom aqui, ó. Vou deixar ele quase branco, tá vendo? E vou diminuir esse degradê, ó. Seguro o Shift aqui para ele não distorcer, né? E vou diminuir esse degradê. Beleza, então eu tenho uma sensação de profundidade aqui criada já. Então eu fiz um background, tem uma sensação de profundidade. Uma outra técnica que eu gosto de usar bastante também, eu crio uma camada nova, peço para o Photoshop preencher ela aqui para mim, ó, em editar, preencher, e aí eu deixo aqui 50% cinza, tá bom? E aí aqui em filtros eu vou adicionar um filtro de ruído. Aumentar um pouquinho aqui, colocar ele monocromático e gaussiano.
E aqui eu posso trabalhar com sobreposição e tirar aqui, ó. Então eu posso criar um ruído nesse background, tá bom? Também acho bacana trabalhar dessa forma. Então a gente aprendeu a criar o fundo, né? Fazer o background, e a gente aprendeu a escolher a cor. A próxima técnica que eu uso nesse tipo de produto é a técnica do reflexo dele no chão, né? É uma técnica de perspectiva. Para fazer essa técnica, eu vou duplicar esse produto, vou pedir para o Photoshop virar ele aqui verticalmente, vou jogar ele aqui para baixo, tá vendo? Um embaixo do outro. E vou vir aqui em editar distorção de perspectiva, tá? E aí eu vou construir uma grade aqui, ó. Exatamente aqui. Pego esse ponto aqui, jogo ele para cima, alinho esse ponto aqui também, né? As duas pontas dele. Vou dar um Ctrl J, vou duplicar essa grade e vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou trazer mais ou menos aqui. Pronto. Então eu construí a perspectiva em cima do produto invertido e agora eu vou distorcer essa perspectiva. Vou pegar as pontas laterais e vou alinhar ele exatamente onde está o meu outro produto, certo? Então isso faz com que eu tenha um reflexo perfeitamente invertido aqui, né? Como se fosse real. Essa camada eu jogo para baixo. Como ela já tem uma máscara que eu estava usando, eu vou pegar de novo a minha ferramenta de degradê. Porém aqui eu vou pegar a cor preta. Vou selecionar ela aqui de novo e vou voltar para o meu degradê normal e vou fazer isso aqui, ó. Vou usar a ferramenta degradê para apagar essa imagem, tá bom? Normalmente reflexo eu gosto de trabalhar com luz direta ou luz brilhante. Aí você vê o que fica melhor. Aqui no caso a luz brilhante ficou um pouquinho melhor. Posso até duplicar ela para realçar um pouquinho mais, né? E diminuir a opacidade. Beleza, então eu tenho meu produto, tenho meu reflexo. A próxima dica é trabalhar com alta frequência, tá? O que é alta frequência? Eu vou realçar as arestas desse produto, tá? Realçar todos os cantos dele. Para isso eu vou duplicar ele. Então, de novo, vou colocar aqui como High Pass. Posso pedir para aqui para adicionar aplicar a máscara à minha camada, tá? Para não ficar com essa máscara aqui me atrapalhando agora. Vou vir aqui em filtros, outros, alta frequência. E vou colocar aqui 2,5. Então eu tenho uma camada aqui, ó, que ele destaca bastante os cantos desse produto, né? E aí eu vou trabalhar ela como sobreposição, tá vendo? Olha a diferença. Ele deixa a minha imagem mais viva, né? Eu posso criar uma máscara aqui em cima dessa camada e tampar algumas partes, né? Posso esconder algumas partes. Posso vir aqui, ó, algumas partes que talvez não me agrada e dar uma tampada aqui para ela não ficar tão agressiva. A próxima dica é trabalhar com brilhos, né? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou jogar brilho aqui para dentro. Então eu tenho essas camadas de brilho aqui, tá? É uma camada de fundo preto, né? Com um desenho de brilho. E aí quando eu coloco aqui em divisão, né? Ou em subexposição de cores, ou superexposição, subexposição, eu consigo realçar ela, excluir tudo que é o preto e manter só o branco ali e o branco interagir como se fosse um overlay na minha imagem. E aí eu vou jogar esses brilhos aqui, ó, tá vendo? Tipo na tampa. Vou jogar um outro aqui no meio, ó. Esse aqui pode ser um pouquinho menor. Vou jogar um outro aqui embaixo também. Vou jogar um outro pra cá. E colocar um aqui. Beleza, então eu tenho esses brilhos aqui. Vou colocar eles como brilhos. Uma outra técnica que eu uso também é a técnica de refração, né? Que eu vou pegar uma imagem de uma luz para jogar aqui para dentro. Então eu usei ela aqui nessa imagem, que é essa camada aqui de refração. Então essa aqui é a minha camada, tá vendo? É um reflexo de luz aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou girar ela para jogar aqui em cima. Vou trabalhar ela aqui com o modo de sobreposição de divisão e vou tentar posicionar aqui na base para criar o efeito como se tivesse uma luz aqui atrás do meu produto e a luz estivesse passando por dentro desse produto.
Só que mesmo jogando aqui no divisão ou no subexposição, ela não ficou ainda do jeito que eu queria, né? Ela ainda ficou meio opaca. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar 2 vezes e aí eu vou trabalhar no modo de mesclagem dela, né? Que é como essa camada interage com as camadas de baixo. Então eu vou vir aqui na cor preta, tá vendo? Mesclagem, vou segurar o Alt e vou tirar um pouco aqui, tá vendo? Significa que tudo que tiver de cor escura embaixo dessa camada, ela vai deixar passar por ela, né? E aqui é a mesma coisa, tudo que tiver de cor clara, ela vai deixar passar. Então eu vou tirar um pouco do que é escuro para poder pegar os detalhes e vou tirar um pouquinho do que é claro. Mais ou menos isso, tá vendo? Então aqui sem a minha camada e aqui com a minha camada de reflexo, tá? Então essa é uma técnica que eu gosto de usar muito. Poderia usar essa técnica também vindo daqui de cima. E aí ter feito isso aqui, ó. Ele ter vindo aqui por cima, tá vendo? E aí de repente aqui eu trabalharia com um outro efeito de sobreposição, né? Vou tirar um pouco aqui do branco também. E trabalhar um pouco a sobreposição dele. Então eu crio uma luz ali vindo de trás, também atravessando meu produto, tá? Então essa também é uma técnica que eu uso bastante. Vai te ajudar aí praticamente qualquer trabalho que você for fazer. Além dessas técnicas, tem uma outra técnica que é a técnica do brilho interno. Então eu carrego a seleção, né? Seguro a tecla Ctrl e clico aqui na minha camada. Crio uma camada nova. Vou preencher essa camada nova aqui com qualquer cor. E vou tirar todo o preenchimento dele, tá? Não a opacidade, o preenchimento, lembra bem disso. Vou jogar ela pra cá. E aí eu vou clicar 2 vezes, né? E aí eu vou vir aqui, ó, em brilho interno. Aqui ele já vem aplicado o filtro de divisão. E vou só mexer no desfoque e no tamanho dele, tá? Pra ele entrar um pouquinho ali pra dentro. Então, feito isso, tá vendo que eu joguei o brilho ali? Eu poderia aqui, de repente, colocar um tom de azul, tá? Pegar um tom de azul aqui do vidro para ficar um pouquinho mais real. Vou deixar ele total aqui, não tem problema. E vou dar um OK. Agora eu peço para o Photoshop rasterizar essa camada para mim. Então ele vai unir o brilho, né? Vai agrupar o brilho ali para a hora que eu apagar. Não tem nenhum problema, né? Porque normalmente quando você apaga aqui, ó, ele entende que o brilho vem para cá. Então você rasterizando essa camada. Então eu vou colocar um outro modo de mesclagem aqui agora, tá? Posso trabalhar aqui com a subexposição. Eu acho que fica mais interessante. Eu vou criar uma máscara, né, em cima dela. E agora a mesma coisa. Eu vou vir aqui, ó, apagando aonde eu não quero, né? Porque eu entendo que a luz está vindo de um lado. Então esse brilho, ele tem que estar daquele lado, tá? E aqui ele tem que estar bem sutil. Então eu apago isso aqui, ó, tá vendo? Ele fica na minha imagem, porém ele fica bem mais sutil. Então essa também é uma técnica que eu gosto de usar muito para iluminar os cantos dos meus objetos, beleza? A próxima técnica que você tem que dominar, se você tem intenção de trabalhar com manipulação de imagem, é aprender a trabalhar com o filtro de curvas. Eu vou adicionar ele aqui, mas antes eu vou carregar a seleção do meu produto, segurando o Ctrl, né? E vou adicionar o filtro de curvas. O que esse filtro vai fazer? Eu vou puxar aqui para baixo, ó. Ele vai realçar todas as cores do meu produto. Ó. Olha o antes e o depois. E aí eu vou duplicar esse filtro de novo, só que agora eu vou jogar ele aqui para baixo. Ó. Vou excluir a máscara dele. E vou vir aqui e vou deixar ele assim, ó, tá vendo? Eu vou utilizar ele para escurecer o background da minha imagem. Ó. A cor ali estava legal. Porém, eu quero que tenha um toque um pouco mais escuro aqui para o meu produto sair, destacar um pouco, né? Vou criar de novo a minha máscara. Porém, agora eu vou pegar a ferramenta de degradê. Aqui já está na cor preta, né? Minha máscara está branca. Então, minha máscara está mostrando. Eu vou apagar agora o que eu não quero. E apagar o que eu não quero significa tirar um pouco dessa curva. Então, eu vou fazer aqui, ó, o degradê, ó, para vocês verem aqui na parte de fora. Tá vendo que ele cria tipo um ponto de luz? Vou jogar ele para cá. E vou fazer isso aqui, ó. Sem a máscara.
com a máscara, tá vendo? É uma luz sutil, mas é uma luz que ajuda. Bom, para realçar essa luz eu vou duplicar de novo esse degradê. Porém agora eu vou inverter essa máscara. Então aonde está preto ele vai esconder e aonde está branco ele vai mostrar. Porém agora, ao invés de escurecer ela, eu vou puxar para cima aqui, ó, para clarear. Tá vendo? Então eu vou acender esse produto aqui no meio. Então eu fiz uma máscara escurecendo e aí eu tirei o que tinha no meio ali atrás do produto e agora eu fiz uma máscara clareando e tirei o que estava em volta. Então uma máscara completa a outra. Bom, antes de fechar esse arquivo, eu ainda vou fazer uma camada aqui, ó. Vou adicionar essa textura aqui por cima, tá vendo que é uma textura de reflexo. E vou pedir para o Photoshop trabalhar aqui com a subexposição de cores, porém eu vou jogar ela aqui só no background, tá? Então ela vai vir aqui só no background e vou trabalhar um pouco a transparência dela, ou o preenchimento ou a transparência, né, que tanto faz. Para quê, né? Então, conforme você consegue ver aqui embaixo, ó, quando eu adiciono essa camada, ela traz um pouco de luz e um pouco de cor para minha imagem total. Então, sem ela, tá vendo que a imagem ela ficou meio chapada, né? Ficou meio lisa. Quando eu adiciono ela, ó, eu tenho aqui esse reflexo de luz, eu tenho esse reflexo de luz aqui, eu tenho reflexo de cor aqui, eu tenho todas essas informações que eu não tinha antes na minha imagem, né? Eu tenho aqui um pouco do roxo aqui da minha imagem, tá vendo? Eu consigo trazer um pouco do roxo para cá. E isso faz a minha imagem crescer um pouco, né? Tira aquele olhar de imagem digital e traz um pouco o olhar de foto, né? Como se isso aqui fosse uma foto real. Em penúltimo lugar tem um filtro que eu gosto de usar bastante também em todas as minhas composições, que é o filtro de pesquisa de cores. Ele vai adicionar uma cor no geral da minha imagem e vai fazer com que tudo converse melhor, tá? Vai criar uma simetria entre todas as imagens ali. Então vou adicionar aqui, tem um que eu gosto bastante. Vou adicionar aqui filtro de pesquisa de cores. E vou colocar aqui o Film Stock 50. Tá? Ele vai criar essa força aqui. E aí eu vou diminuir um pouco a intensidade dele. Tá? Posso diminuir até mais aqui. Então, com e sem o filtro. Agora, com a minha imagem pronta, eu vou fazer algumas correções. Antes de falar para vocês qual que é a minha última técnica, né? A minha 10ª técnica que eu uso. Eu vou fazer algumas correções. Vou diminuir um pouco o brilho, por exemplo, ali de baixo do perfume. Vou fazer alguns ajustes aqui nos brilhos. Eu vou fazer essas correções. Posso pegar aqui, por exemplo, na camada de curvas. E tirar um pouco aqui do produto, ó, tá vendo? Posso tirar um pouco ela daqui. Eu posso pegar também a minha camada aqui de sobreposição e clarear um pouco mais ela. Enfim, eu vou fazer alguns ajustes aqui para minha imagem ficar um pouquinho melhor. E aí, por último, que é o filtro que eu mais uso, assim, praticamente em todas as minhas composições, é o filtro do Camera Raw. E para usar ele, eu vou selecionar minha imagem inteira, então vou apertar o Ctrl A, Ctrl Shift C e Ctrl V. Tá? O que o Photoshop fez? Ele colou no meu arquivo uma versão fletada da minha imagem. Tá? Então ele copiou tudo que tinha em todas as camadas visíveis e criou uma camada nova. E aí é em cima dessa camada que eu vou aplicar o filtro do Camera Raw. O que eu posso fazer aqui dentro? Eu consigo mexer na exposição. Eu consigo, por exemplo, aqui fazer uma correção de cor. Uma correção de cor um pouco mais apurada. Eu consigo trabalhar a textura do meu produto, então eu consigo dar mais textura nele. Consigo mexer também na claridade, isso vai realçar um pouco mais. Consigo fazer eventualmente alguma correção de cor aqui, ó, no misturador de cores. Consigo pegar o azul aqui, por exemplo, e deixar ele mais roxo. Então, enfim, aqui é onde eu faço as correções finais, tá? Quando o meu produto já está pronto, eu faço as correções finais aqui dentro e salvo de novo esse produto. Porém, vocês vão ver que aqui, ó, ele ficou muito forte, né? O filtro do Camera Raw ficou muito forte em cima dele. E aí eu crio uma camada, né? Uma máscara, seguro Alt, crio uma máscara. E agora eu vou aplicar esse filtro só
aonde eu quero, tá vendo? Eu não preciso aplicar ele na minha imagem toda. Eu posso criar alguns pontos e aí também vou trabalhar na intensidade dele para poder fazer essa imagem do jeito que ela fique bacana. Bom, então esse aqui foi o arquivo final da minha imagem. Depois de ajustar os brilhos, o reflexo, sombra. Aqui eu ainda fiz uma sombra aqui na parte de baixo, né? Eu escureci a parte de baixo porque eu precisava colocar um texto, então isso me ajudou bastante. Aqui em cima também estava um pouco escuro. Então foi basicamente isso que eu fiz para poder entregar essa imagem para o meu cliente. Bom, pessoal, é isso aí. Passei um pouco das técnicas aqui que eu uso, né? Que é a nossa escolha da cor, como que eu faço para escolher a cor, como que eu faço para construir o background nas minhas imagens, como que eu crio uma perspectiva dentro de um produto quadrado ali, o High Pass, que é uma técnica que eu uso para poder realçar os cantos do meu objeto, né? Deixar ele mais definido. Os brilhos que eu adiciono, tanto os brilhos quanto os reflexos, que também ajuda bastante na criação, né? E deixar o teu arquivo mais bonito. O brilho interno, né? Criar aquele brilho interno, aquela névoa interna no teu produto, né? Que a luz traz, quando você posiciona a luz ali, dependendo da posição, ela traz aquele brilho. A gente aprendeu a trabalhar com curva. O filtro de pesquisa de cores e o filtro do Camera Raw, tá? Que é um filtro que eu uso bastante. Espero que essas técnicas te ajudem aí na hora de criar os seus trabalhos, né? Melhorem tua criatividade. Você entenda mais ou menos como que funciona o meu processo de criação, né? Fiz o arquivo aqui com vocês para explicar. Não vou ficar passo a passo construindo, porque isso leva 2, 3 horas. Então acredito que seria uma aula chata. Mas do jeito que eu fiz aqui, eu acho que eu consegui explicar bem como que eu trabalho. Sempre trabalhar ali nos modos de sobreposição. Sempre usar curva, usar matiz, saturação. Sempre trabalhar com reflexo, sombra. Tudo isso ajuda o teu produto a ficar mais bonito depois no final, beleza? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. Valeu!